Vamos meditar na palavra do Senhor neste dia de hoje. O texto que eu quero trazer para vocês no dia de hoje está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Se você tiver aí próximo a tua Bíblia neste momento, então abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo número 5, versículo 22 e 23. Se você não tem contigo sua Bíblia, não se preocupa, não se esqueça da dica. Pega o seu caderno de anotação, uma esferográfica e aponta o livro, capítulo e versículo, depois medita um pouco mais tarde. Acredito que já encontraram, já estamos todos lá, então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: mas o Espírito do Senhor produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e domínio próprio. Eu vou fazer uma leitura numa outra versão, que talvez muitos já estão mais habituados, que diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Talvez tenha mais uma outra, deixa eu ver o que diz a outra versão, deixa lá ver, ok. Temos aqui, eu fiz na primeira, que é Nova Tradução de Linguagem de hoje, e também acabei há pouco tempo de ler Nova Versão Internacional, mas Almeida Revista Corrigida e Atualizada diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Só a única coisa que mudou aqui só são as versões. Meus amados, esta é a palavra que eu quero partilhar com vocês no dia de hoje. Vamos orar. Pai querido e amado, graças te damos por esse momento maravilhoso, que é o momento de partilha da palavra. Eu te peço, abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos sabedoria, discernimento e a compreensão da tua palavra, porque é a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta e a tua palavra que abençoa. Esclarece-nos, Senhor, Santo Espírito, neste dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Eu escolhi esse tema para analisar com meus irmãos, que eu estava fazendo a minha meditação e alguma coisa me chamou muita atenção nesse texto e me deu um arrepio terrível. É verdade. Como cristão, de vez em quando nós deparamos com alguns textos na Bíblia Sagrada, quando o Espírito Santo nos abre a mente para entendermos que a luz do Senhor entra, nos causa arrepio. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que normalmente nós encontramos lista das palavras, dos verbos principalmente, ou palavra ou verbo na Bíblia Sagrada. E então não é por acaso que as posições das palavras estão ali. Se está posto ali é porque há um propósito, tem um porquê, que é esta sequência. Então nós encontramos que o amor, nesta lista que está aqui, é a primeira coisa que está. Está o amor. Depois do amor, tem a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Veja só, o que o Espírito me leva a entender? Que se nós não tivermos amor, todo o resto não vai funcionar. Porque todo o resto que ficou aí à frente, você tem que aplicar ou praticar contra o teu próximo. Ou seja, se eu não tenho domínio próprio com alguém, quer dizer que faltou o amor. Se eu não tenho a humildade com alguém, quer dizer que há ausência do amor. Posso fazer a pergunta de uma outra forma: como é que eu posso ser fiel a alguém se eu não tiver amor para com essa pessoa? Veja o que em Colossenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros. Em outras versões diz assim: não fiquem irritados uns com os outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Versículo 14 diz: acima de tudo isto, aí é que começa o problema. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quer dizer, eu só poderei suportar alguém, poderei não ficar irritado contra alguém, só poderei perdoar alguém se eu tiver o amor, que é o vínculo da perfeição. E, acima de tudo,
na versão nova tradução de linguagem de hoje, esta versão de vez em quando tem uma expressão que nos deixa mesmo completamente parado, bloqueado mesmo. Acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. O amor une perfeitamente todas as coisas. E o apóstolo Paulo segue um pouco mais. No versículo 13, ele apresenta também outro argumento que diz assim: poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse o amor, isso não me adiantaria nada. Meu amado, você pode fazer tudo o que você quiser. Se não tiver o amor, não vale nada. Você pode levar um caminhão de ajuda para entregar nas pessoas. Você pode fazer a campanha de entrega de comida, de entrega de roupa. Você pode fazer ação social. Você pode fazer o que você quiser. Pode pregar na igreja. Pode fazer o que você quiser. Mas se não for, como diz o apóstolo Paulo, se não tiver amor nessas coisas todas que eu e você estamos fazendo, não vale nada. Não adianta nada. Vamos analisar uma coisa, meu amado. Se eu e você, eu preciso muito da tua atenção agora. Se eu e você, que somos cristão ou dizemos que somos cristão, irritamos facilmente contra o nosso próximo, contra o nosso colega, contra a nossa esposa, marido, filho. Se eu e você temos ódio, odiamos as pessoas e depois o ódio, por exemplo, como é uma enfermidade da alma, ninguém vê. Se eu e você não somos capazes, temos dificuldade de perdoar, o espírito de ciúmes nos domina, sentimento de inveja pelo sucesso dos outros, somos orgulhosos, somos vaidosos. Amado, eu creio que é o caso de eu e você rever a nossa vida espiritual, até mesmo perguntar a nós mesmos se verdadeiramente nascemos de novo. Porque o texto do Gálatas 5:22, o texto que nós estamos analisando, começa dizendo assim: o Espírito de Deus produz esses frutos. Então, supostamente esses frutos são produzidos nas pessoas que são salvas, não nos incrédulos. Por causa disso, apóstolo Paulo, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz: examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estás reprovado. A meio de revista corrigida. Quando fui ler a última parte desse texto, na nova tradução de linguagem de hoje, o texto diz assim, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5: examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza, vocês sabem que Jesus está unido com vocês, ao não ser que vocês tenham falhado completamente. Isto é problemático. Se nós somos verdadeiramente nascidos de novo, se nós somos verdadeiramente cristãos que dizemos que nós somos, se nós somos aquele que a Bíblia Sagrada diz que, Coríntios 5:17, nós nascemos de novo, somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. E o amor do Senhor não está em nós. É questão de nós analisarmos profundamente a nossa salvação, a nossa vida espiritual. Meu amado, minha amada, eu quero te pedir neste dia de hoje, nesta manhã, façamos todo um exame a nós mesmos. Não é para examinar os outros, porque nós somos especialistas a examinar os outros. Não. O texto está a dizer que examine a vós mesmo. Quer dizer que eu e você temos que nos examinar para ver se realmente o Espírito Santo de Deus está operando em nós. Porque se ainda não temos domínio próprio, se ainda não temos a mansidão, se ainda não temos a longanimidade, se ainda não temos a fidelidade, não temos paciência, não temos alegria, porque a alegria, quando você tem alegria, contagia o outro. Não temos paz nem conosco, nem para com os outros. Não temos a delicadeza para com os outros. É o caso de voltarmos de novo a estender a mão quando se fazem um apelo para receber o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, pedir que o Espírito Santo opere nas nossas vidas para que Ele possa produzir esses frutos nas nossas vidas. Amado, eu te deixo com essas palavras nesse dia de hoje.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois eu e você estamos unidos em Cristo Jesus. Este amigo que te fala, que te abençoa nesse dia de hoje, é o pastor Damásio de Almeida. Shalom!